Boa noite a todos. Eu sou Leandro Inocentini, professor do Departamento de Ciência da Informação, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e membro da comissão organizadora deste 4º Seminário de Informação, Inovação e Sociedade. Estou aqui hoje para dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando para essa primeira atividade do nosso evento, do nosso 4º CIS, aqui com convidadas muito especiais, Dona Zita, Roberta, do assentamento Santa Helena. Vocês já vão conhecer. O CIS, Seminário de Informação, Inovação e Sociedade, é um evento organizado a cada 2 anos pelos programas de pós-graduação em Ciência da Informação e Ciência, Tecnologia e Sociedade, em conjunto, atividade integrada dos 2 programas, e que procura discutir e refletir sobre essas temáticas da informação, da inovação e os efeitos que isso pode ter na sociedade. Este ano, o nosso 4º evento, ele tem como tema a sociobiodiversidade. Então, vai ser uma boa oportunidade para a gente acompanhar os trabalhos de pesquisa que são feitos relacionados a essa temática e as atividades de extensão também da universidade, dos 2 programas e de outras instituições que mandaram trabalhos para o nosso evento, né? O evento vem numa crescente, a cada ano temos mais participantes, ele está se consolidando e já faz parte aí de um calendário de atividades nacional. Bem, então eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, as pessoas que mandaram trabalhos para o evento, que vão apresentar suas experiências de pesquisa, de extensão. Agradeço também todos os palestrantes, né, que estarão hoje, né, e a partir de amanhã também apresentando suas reflexões sobre esses temas. Agradeço também a comissão organizadora. Eu preciso falar muito, em especial, da Zaira, da Luciana, da Paula, do Joel, são professores aqui da UFSCar, dos programas, que trabalharam demais, né, para que esse evento acontecesse. Também falar do Renan, da Vanessa, dos alunos que ajudaram, e já peço desculpa se eu esquecer do nome de alguém que trabalhou na organização, mas que foi um trabalho coletivo para que o CIS fosse esse sucesso que já está sendo, né? Muitos trabalhos submetidos, vai ser uma discussão muito rica nesses dias. Antes de passar a palavra para o professor Joelson, que eu já apresento, lembrar que amanhã a gente tem, hoje, essa primeira atividade, né, essa prévia, esse pré-evento, muito importante, e amanhã a gente tem a abertura oficial do evento, já temos no período da tarde, a partir das 2 horas, a apresentação de trabalhos, e à noite, às 19 horas, a abertura oficial do evento. Então, convido a todos que participem, né, a programação está no site do evento, participem hoje, participem da abertura e das demais atividades. Passo a palavra agora, para conduzir a atividade de hoje, ao professor Joelson Gonçalves Carvalho, Departamento de Ciências Sociais e coordenador do grupo NUME Ecosol. Joelson, muito obrigado, boa atividade. Olá a todos, a todas que nos ouvem, nos assistem. Eu gostaria de agradecer a honra de poder apresentar essas 2 mulheres referências na luta pela terra e na sociobiodiversidade de maneira concreta e prática aqui no município de São Carlos. Como o professor Leandro disse, meu nome é Joelson Carvalho, tenho trabalhado com assentamentos rurais há alguns anos e, a partir deste meu trabalho, conheci e aprendi a respeitar e promover em todos os espaços possíveis a presença destas companheiras e de outros e outras dos assentamentos rurais aqui do nosso município de São Carlos. Queria agradecer a oportunidade, na pessoa do professor Leandro, coordenador do programa,
da professora Zaira, em nome da organização do evento, e apresentar estas duas mulheres, a começar por Dona Zita, Maria Aparecida, mãe, avó, lutadora sem terra, assentada, agroecóloga e uma das lideranças e referência do assentamento Santa Helena, assentamento esse, para aqueles e aquelas da comunidade da UFSCar, que fica a menos de 12 quilômetros da nossa universidade e que estabelece, aqui com a universidade, laços muito fortes há mais de 15 anos. E, na sequência, Roberta, assentada, mãe, agroecóloga, produtora de produtos orgânicos e saudáveis e também agrônoma formada pelo Pronera, um programa nacional de educação voltado às famílias assentadas deste país, as famílias quilombolas, as famílias indígenas, e também atualmente mestranda na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, universidade essa que já tem um histórico importante de parceria com movimentos sociais de luta pela terra. Roberta, Zita, em nome da comissão organizadora, o nosso muito obrigado pela participação de vocês e, obviamente, o tema, como já bem colocado pelo professor Leandro, é a sociobiodiversidade. Vocês, numa comunidade tão especial, tão diversa e tão concreta na sociobiodiversidade, têm a palavra para nos brindar com a experiência de luta e realizações. Boa noite a todos. Meu nome é Zita, na verdade, Maria Aparecida Rosa Silva, mas todos me conhecem como Zita. Sou produtora rural, sou do assentamento Santa Helena, localizado no 29, região de São Carlos. Eu sou realmente uma militante pelo direito à terra, pela produção saudável, agroecológica, e gostaria muito de dizer que a informação, que tem o nome desse encontro hoje, a informação é a coisa mais importante na vida do ser humano. Por quê? Porque ali, na informação, é onde você vai saber as informações que precisa conhecer. E, nesse momento, eu quero esclarecer a nossa luta pela terra. Nós estamos na luta desde 2004 e adquirimos várias parcerias com a universidade aqui nesse local, que é onde a gente está, a universidade, a UFSCar. Também temos mais outras parcerias ao nosso entorno da cidade. E para a gente é muito importante esse momento de estar aqui, sendo recebido por essa equipe maravilhosa, toda essa direção que promoveu esse evento. Para a gente é um prazer imenso de estar participando, de apresentar o nosso trabalho, a nossa produção agroecológica, orgânica, porque nós produzimos alimento saudável. Dessa forma, eu acredito que nós estamos ajudando várias pessoas a avançar, a conhecer o que é o alimento saudável. E também, nesse momento, eu penso que talvez várias pessoas que vão assistir, ver esse evento, vai também poder ter mais um conhecimento e também apoiar mais essa luta de alimento saudável, essa luta da reforma agrária, essa luta dos menos favorecidos também, das pessoas periféricas também eu já incluo, porque também teria e tem o direito à terra e às vezes não tem condição de chegar até ela. Então, eu gostaria muito se esse trabalho, esse projeto fosse oferecido para mais pessoas que têm a necessidade de produzir seu alimento
e não tem condição de chegar até o local, receber o espaço, ter de volta uma coisa que já pertencia no passado, que é o direito à terra para produzir seu alimento. E também para ajudar as vendas, fornecer alimento para merenda escolar, alimento saudável, alimento esse que a gente fornece para os asilos, para as creches e para as escolas, para os albergues. Então, eu acho que, crendo assim, que esse trabalho tem muito a ver com o social, que é um trabalho social junto. Então, o que a gente precisa? Mais parceria para a gente poder avançar ainda mais, porque hoje nós temos, a gente fornece alimento na merenda escolar, no projeto PENAI da Secretaria da Agricultura, também o restaurante, o RU, aqui da UFSCar, esse ano também, graças a Deus, com o apoio das pessoas da parceria, inclusive o professor Joel e vários outros parceiros que estão nos acompanhando, nos ajudando a nós dar esse grande passo, porque parece que não, mas vocês nem imaginam o que era, vamos dizer, há 15 anos atrás. A gente produzia os alimentos e a gente não tinha parceria para escoar nossos alimentos. A gente produzia, mas e daí? Ficava parado lá. Então, com a parceria, com a ajuda de esses nossos parceiros, amigos, hoje a gente consegue escoar nossa produção para esses locais. Nós conseguimos hoje alimentar essas pessoas, essas crianças, e com alimento saudável. Nós conseguimos também, estamos na agroecologia, devolvendo parte do que foi destruído desse nosso planeta. Então, a gente consegue ter a consciência dos plantios das árvores, a biodiversidade. Nós conseguimos atrair de volta os pássaros que tinham sumido daquela região ali. E depois nós conseguimos, parece um sonho, assim, depois da nossa produção, as nossas árvores nativas e frutíferas ali, aquelas sementes, aquelas flores. Aí, aquelas aves todas que você nem imaginava que tinha na nossa região e agora tem. Você vê os tucanos, os passos pretos, os canarinhos e os outros animaizinhos, tudo chegando para se alimentar. E olha quanto que esses animaizinhos não sofreram durante esse desmatamento em geral, mas eu estou falando de lá, porque é o local que eu vivo, né? Ali na região nossa do 29. Então, quanto que esses animaizinhos não estavam padecendo, e para todo lado que foge não ia encontrar alimento, porque as mãos humanas cada dia destruindo mais. Então, aí cada ser humano que pensar em plantar uma árvore para dar fruta, para dar sombra, para reconstituir a natureza, é um bem que não tem dinheiro que paga, cada árvore que você planta ali. Então, assim, a gente fica bem, muito feliz de saber que nós conseguimos aquele espaço ali, depois de muita luta, conseguimos aquele espaço para fazer um bem para a gente e um bem social ao mesmo tempo, um bem para o nosso planeta. Então, aí, até um apelo que eu faço para a sociedade, de uma forma geral, sabe? Para apoiar um pouco mais, ajudar mais o apoio do alimento saudável, o reflorestamento, produção agroecológica, porque isso, até mesmo falando da nossa saúde, tanto física como mental, tudo isso tem um valor absurdo da gente compreender de uma pessoa que quando a gente chega lá em casa, outras pessoas, amigos que vai lá visitar, e aí chega de saber que está respirando aquele ar puro, sem veneno, sem nada, sabe? Aquilo é muito, como que eu posso, é muito gratificante para a gente ver o prazer dos nossos amigos visitantes estar ali e falando sobre aquilo. Nossa, respirar esse ar. Então, para a gente é uma gratificação imensa. E por isso que
eu peço assim, mais apoio, quanto mais conseguir mais apoio para a gente reflorestar esse nosso mundo, que está praticamente destruído, com esse desmatamento horrível. Então, cada vez mais a gente reflorestar, é um apelo, assim, e ajudar as famílias a chegar lá, porque a gente, eu e todos os nossos companheiros, passamos por momentos difíceis, sim, na chegada e tudo, até hoje algumas questões, por as pessoas não ter a informação, o conhecimento, o entendimento, o que é uma reforma agrária, o que é a luta pela terra, que talvez pessoas ainda que não têm a informação certa, pensam, é um bando de ladrão que sai roubando terra, só que não é isso, não é isso, nós fazemos ocupação na terra que já pertence à União, terra essa que no passado foi distribuída de mal forma, foi mal distribuída, entendeu? Então, a gente está apenas buscando um direito que já é da gente. Esse direito já é da gente de nascença, que é o direito à terra, o direito à moral, o direito a produzir seu alimento saudável. Porque no passado que foi distribuído, distribuiu para distribuiu para os demais alto escalão, principalmente das pessoas com mais aquisição financeira, pessoas negros, então, nem se fala. Esses, então, é que não tinha direito a nada mesmo, sabe? Os negros os escravos e acabou. Então, nunca que falar, não, aquele ali vai ter um direito também, porque ele também é filho de Deus. Quando ele chegou na Terra, assim como o branco e o coronel e o outro chegou na Terra, a Terra já estava lá. Quando o negro chegou, a Terra também já estava lá. Então, o mesmo direito que era para ser distribuído para aqueles, deveria ser distribuído para os negros também, para os índios, para os quilombolas. O quilombola tem que fazer uma luta, e vários companheiros morreram nessa transição para lá e para cá, para adquirir parte do direito, porque mas não chega um mínimo ainda do direito que precisa ser constituído. Então, foi uma luta terrível mesmo. Eu ainda me lembro dos meus bisavós, a minha bisavó era bugra, ela foi laçada no mato, sabe, assim, que era a avó da minha mãe, era bugra, laçada no mato. Então, eram as pessoas que eram escravizadas, amarradas, sabe? Então, eu não cheguei a conhecer, mas só que a minha mãe, que era a neta dela, chegou a conhecer, eu conheci a minha bisavó, mas porque quando ela se foi, eu ainda era pequena, né? Quando ela se foi. Mas eu lembro assim, pouquíssima coisa dela contando como que foi na época dela de juventude, quando ela foi laçada. E esses direitos não deveria ser assim. Não deveria ser assim, porque assim como uns têm os direitos, teve o direito, deveria ter uma repartição igualdade. E essa desigualdade seguiu, que segue até hoje essa desigualdade. Então, é nisso que nós estamos buscando, é nisso que nós estamos lutando. Igualdade de uma forma geral, sem ter exceção de cor, de sexo, de naturalidade, nada, sabe? Ser considerado todo ser humano. É ser humano, não importa a cor, não importa a raça, não importa o sexo, ele é um ser humano e pronto, acabou. Então, é assim que precisa ser. Então, e nós vamos continuar nessa pegada, nessa luta, que nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Assim como eles lutou muito, os nossos antepassados lutou, depois o pessoal, para a questão da reforma agrária, que dava continuação da mesma situação dos quilombolas, os índios também, com o direito deles à terra, porque a terra pertence a eles, não existe um tipo de ser humano que não zela mais pela terra e pela natureza do que os índios. E a maioria dos poderes quer destruir, quer tomar deles, quer tirar recursos ali, quer destruir.
mas nós vamos continuar nessa pegada, nessa luta, porque um dia nós chega próximo, pelo menos, nós chega próximo. E a questão também da reforma agrária, muitos parceiros nossos do passado, não muito passado assim, morreram nessa luta. Para hoje, eu poder estar aqui falando sobre essa luta essa que quem tinha que falar lá no passado falava escondido, porque senão era até morto. Então, essas pessoas morreram para hoje nós ter o direito de poder estar aqui falando ao vivo aqui numa rede social, falando o que eles preparou o caminho para nós. Então, nós temos que seguir, porque se nós não seguir carregando, seguir nesse caminho que já foi aberto para nós dar seguimento, se nós abandonar, é porque nós somos um verdadeiro covarde. Porque quantas pessoas morreu para nós hoje poder estar aqui de frente a uma câmera falando? Entendeu? Então, nós não podemos desistir, nós temos que seguir e seguir firme. Eu falando de uma forma geral, das conquistas, de uma conquista de uma forma geral, de todos os direitos, porque às vezes a pessoa fala assim, vamos voltar, tipo, acessar o programa do PENAI. Aí a pessoa fala, não, mas é a lei, a secretaria pegar pelo menos até 30% da agricultura familiar, tá a lei. A lei existe, mas e daí para respeitar ela? São várias a lei existe, o número ali, o Código Penal e pá. Mas e daí para respeitar ela? Nego bula a lei, cada dia. Então, para a gente conseguir fazer valer a lei, de que forma? Nós indo para cima e falando, ó, nós quer isso, nós merece isso, é um direito nosso isso, para poder aquela lei ser aceita, para aquela lei, para seguir, para obedecer, para respeitar. Porque não é fácil, porque a lei existe, mas se a gente não brigar por ela, porque nós temos que fazer luta para acessar esses programas, nós temos que fazer luta para acessar a feira, que hoje nós temos a feira, graças a Deus, tem a feira aqui da UFSCar, tem a feira orgânica, tem a feira lá no centro ao sábado, feira orgânica. Acessamos esses processos que nós acessamos de vendas, todos esses projetos que a gente faz. Hoje a gente tem prioridade nos projetos, porque tem de nós ser da reforma agrária, de ser grupo orgânico, de ser uma boa parte de ser mulher também, né, que é uma outra luta também que a gente vem lutando, trabalhando junto, pegando junto na mão das mulheres, porque é luta, gente. Eu vou até explicar detalhes, porque tá uma maioria das meninas aqui tudo novinha, então ainda do que foi para hoje elas poder estar aqui na universidade, poder dirigir, poder votar, tudo isso não existia. Tudo isso foi adquirido com luta, com sangue, para hoje ter o direito. As mulheres, você imagina, não tinham direito nem de votar, nem acessar a universidade, então, nem pensar. É mais os filhos dos ricos que eles mandavam, filhos dos coronéis, que mandavam para o outro país para estudar. Uns pagavam professor em casa para ensinar os filhos. Então, tudo isso foi adquirido com luta para hoje ter parte dos direitos, parte ainda, porque ainda não está completo. Não está. Hoje nós temos ainda muito racismo, nós temos ainda muita discriminação em vários setores. É obrigado a criar cota. Isso não precisava existir, cota. Mas tem que existir por quê? Para fazer eles respeitar o direito das pessoas. Várias pessoas falam, mas tem cota para os negros, tem cota para isso, tem cota para aquilo, e etc. Mas para que isso? Para quê? Por conta dessa mesma pessoa que está falando, eu não quero a pessoa com opção sexual estudando comigo, trabalhando comigo, e não sei o quê, na mesma escola do que meu filho, e não sei o quê. Eu não quero um negro estudando com meu filho, eu não quero uma professora negra dando aula para o meu filho, entendeu? Então, por isso, tem que brigar, tem que ter a cota, o branco tem direito, o negro também tem. A pessoa, seja lá a opção que ele for, não importa.
Ele é o ser humano, ele tem o mesmo direito de qualquer um, porque antes dele ser o que decidiu ser, ele é um ser humano. Antes de eu ser negra, eu sou um ser humano. Antes de eu ser uma produtora rural, eu sou uma ser humana. E assim são todos, professor, qualquer coisa, o ser humano, antes de tudo, ele é um ser humano, então ele precisa ser respeitado. Então, custe o que custar, a luta nossa não pode parar. Acho que... Dá licença. Bom, boa noite já, né? Boa noite a todos, a todas e a todes, né? Eu sou, como nosso companheiro Joel, mestre, e está sempre conosco nessa trincheira de luta, já nos apresentou. Para a gente é de imensa gratidão e satisfação estar nesse espaço, enquanto universidade, estar ocupando esse espaço, né? Que além de ocuparmos a terra, a informação, a formação, é necessário que ocupamos também um latifúndio de saber, para que os nossos povos também tenham acesso à informação, à inovação, né? Então, é importante que aqui estejamos representando uma gama de diversidade que compõe o território brasileiro, mas em específico a região central do estado de São Paulo. Então, depois de ouvir uma palestra de Dona Zita, né, minha referência, para a gente é sempre bom ouvir as palavras dos guardiões, da anfitriã, daquelas que passaram pelo processo de luta e ainda passa aqui, como ela mesma diz, que nos dá a condição de estarmos aqui hoje também. Porque para que eu pudesse também me formar, antes de agrônomo, mas também enquanto sujeito mulher, enquanto sujeito coletivo, enquanto mãe, e em seguida enquanto agrônomo, e fazer um mestrado em agricultura orgânica, justamente para que a gente possa ter acesso às informações, foi por elas, por eles, por todos aqueles sujeitos que lutam pela terra. Então, eu sou fruto dos movimentos sociais que lutam pela terra, não só nessa região, mas que nos representam quanto biodiversidade, né, em nível de Brasil. Então, trazendo um pouco já essa questão do tema propriamente, de sociobiodiversidade, engajando pessoas, comunidades, culturas, economia e sustentabilidade, eu acho que aqui já me cabe um deixa sobre esse histórico que Dona Zita já trouxe, que é as nossas raízes do Santa Helena. Esse ano, dia 24 de outubro de 2024, Santa Helena completa 20 anos de muita luta, de muita resistência. Muitos de nós tombaram nesse processo de 20 anos, muito sangue jorraram para que a gente pudesse estar aqui hoje e pudesse estar hoje passando as informações e partilhando parte do que foi essa luta, porque 20 anos a gente nunca vai conseguir trazer informações, nenhuma síntese, né? Um poder absoluto de síntese, a gente teria essa condição. Mas eu acho que é trazer um pouco dessa questão da importância da organização coletiva. Então, o assentamento de Santa Helena, ele, desde a década de 90, ele já era da União. Então, já tinha um processo jurídico em cima dele, pois precisou que os trabalhadores rurais sem terra ocupassem a área e denunciassem algo que já estava para mais de 10 anos em uso ilícito. E não só pelo uso ilícito, mas também pela degradação do meio ambiente, pelo exploratório, pelas queimadas, que Fazenda Santa Helena, antigamente, era mais um latifúndio, era mais uma área utilizada pelo agronegócio, pelo mau uso com monocultivo de cana-de-açúcar. Então, quando a gente chegou, inclusive nesse território de Ribeirão Preto, é muito esse monocultivo, esse mar de cana, aonde os nossos povos estão cada vez mais juntados nas periferias, marginalizados na cidade, e os meus, né? Principalmente porque a gente não tem acesso à terra. Então, a gente teve que fazer uma organização coletiva, fazer ocupação, denunciar, para que o próprio governo soubesse que aquela terra já era do governo. Então, para você ver que redundância, né? Como é que é? Então, a gente passou pelo processo de ocupação, né, mãe? Foi 1 ano e 3 meses de lona, de muita luta, sem energia, sem água, tudo em busca de um sonho, de um pedaço de terra, para produzir o nosso alimento enquanto família, mas também para democratizar os alimentos saudáveis. É importante que a nossa luta, enquanto sem terra, a gente não faz uma luta só exclusivamente para a gente ter uma qualidade de vida, embora esse seja o nosso sonho, o nosso objetivo, mas que também é para que a gente possa democratizar os alimentos saudáveis e preservar,
cuidar do meio ambiente, da biodiversidade, da agrobiodiversidade que compõe o território. Porque se a gente analisar hoje, né, Santa Helena, era uma área, é ainda, né, recarga do aquífero Guarani, e por isso que a gente conseguiu que lá se constituísse um PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável, onde a gente conseguisse conciliar a sociobiodiversidade, os agricultores enquanto camponeses e a preservação do meio ambiente, tudo ao mesmo tempo. Por isso que lá um PDS Santa Helena, então nós já herdamos uma terra degradada, exploratória, então, e quando a gente vira um assentamento PDS, nós já temos um compromisso daquele território ser um território agroecológico, ser um território sustentável, ser um território que concilie, que preserve, que mantém essa biodiversidade. E aí, nisso, a gente se reinventa nesse processo, né? Eu, quando fui para o assentamento, eu tinha 13 anos, então foi um processo árduo, mas hoje muito acertado, né, dona Zita? De todos e todas aquelas que se dispõem para lutar pela terra e que hoje vê a juventude, e aí falam muito nessa questão da juventude e a mulher, como valorização, reconhecimento daqueles que estão lá trabalhando e que ainda estão lutando pela produção. E veja como isso nos traz para o tema, né, professor Leandro e demais companheiros. Como que a gente vai trabalhar a sociobiodiversidade em um território onde a gente precisa trabalhar no suor e no sangue por conta própria, como a dona Zita já trouxe, as políticas públicas naquele momento, há 20 anos atrás, né? Hoje ainda é uma luta, a gente conquistou muito, que lá adiante eu vou falar um pouco mais, mas não quero muito também ficar repetindo o que a mãe trouxe, mas eu acho que é só para reforçar isso. Sem políticas públicas, onde os próprios camponeses têm um compromisso e a responsabilidade em produzir o alimento saudável, de preservar e fazer a manutenção da sociobiodiversidade, mas no suor, no calo, no sangue, por conta própria, né? Então, nesse processo que a gente vai construindo os métodos por conta própria da família, de produzindo, a gente vai encontrando os caminhos das parcerias. E a gente vai se reafirmando enquanto território agroecológico e ganhando espaço, principalmente contra as universidades, a ciência e a agroecologia, que mais uma vez se enraiza nesse território agroecológico, né? Nos territórios de assentamento, enquanto matriz produtiva limpa e sustentável. Porque para a gente não basta democratizar a terra, é necessário que a gente também democratize a alimentação saudável e, para além disso, enquanto a gente está produzindo alimento saudável, nós estamos fazendo um serviço ecossistêmico, nós estamos produzindo terra, nós estamos produzindo água, nós estamos produzindo alimento, a fauna, a flora. Então, essa biodiversidade ela vai se compondo ao momento que a gente vai se consolidando e construindo a qualidade de vida no campo. É o processo, ao momento. E esses processos que são anos e anos e anos, né? Então, ao momento que a gente vai se organizando enquanto coletivo, a gente consegue avançar, então, com a organização do Organismo de Controle Social, que é o OCS, é um modelo de certificação participativa, que eu considero como um instrumento de organização coletiva, que aí a gente passa, de forma mais jurídica, validar que aquele é um território agroecológico. E até então era nós dizendo, esse é um território agroecológico, nós estamos produzindo sustentável, mas aí, para que a sociedade e também os ministérios pudessem reconhecer esse território, a gente teve a necessidade de se constituir enquanto um grupo orgânico. E aí há sempre um conflito entre a agroecologia e produção orgânica. Mas eu, enquanto camponesa sem terra, que faço mestrado em agricultura orgânica, para mim a gente permeia sempre na mesma linha. Mas considerando que a agroecologia para nós é um modo de vida. É como a gente vive, é como a gente se produz e reproduz no rural. Então isso é importante que a gente sempre firme isso, que muitos ainda a agricultura orgânica é um modelo de produção. Para a gente é muito mais do que uma forma de produção. É quem está inserido, quem está sendo reconhecido, quem está sendo valorizado, quem está sendo, de forma efetiva, né, está se consolidando e se reproduzindo nesses campos, nesse território agroecológico. E, para além da produção, a gente também discute várias outras necessidades que a gente ainda continua na luta. A educação, a saúde, o bem-estar, a juventude, a mulher, a geração de trabalho e renda. Como é que a gente mantém a nossa juventude no campo, se não pelos caminhos da educação? Senão os caminhos que a gente qualifica a nossa tarefa enquanto sem terra, mas também que a gente leva esse conhecimento para o campo, para os nós. Então, acho que, só voltando um pouquinho,
o que me fez, né, permear pelas trincheiras de luta de fazer agronomia. Foi justamente a gente entender que naquele período a gente ainda não tinha profissionais que conseguissem dialogar a nossa necessidade, que conseguissem entender aquela linha que era necessário que a gente integrasse, reconhecesse, que ouvisse, reconhecesse os saberes dos camponeses. Porque é fácil a gente chegar numa comunidade e jogar o conhecimento. O difícil é construir a agroecologia, o conhecimento agroecológico. Então, a partir disso, foi o que... E aí, Dona Zita também, né? Foi muito importante nesse processo da gente fazer agronomia. Mas ao momento que eu ia se formando, e aí o Pronera é muito importante para que a gente desse condições reais e efetivas de estudar e, ao mesmo tempo, trabalhar na roça e acompanhar e contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento nosso, enquanto comunidade. Eu falo enquanto sem terra, mas isso é uma realidade de toda a biodiversidade que compõe o território brasileiro. Quilombola, indígena, sem terra, quebradeira de coco, todos nós precisamos ter acesso a essa informação, e o saber para nós é saberes enquanto preservar a vida. A ciência precisa permear por aí. A ciência não pode ser única dentro das paredes, ela precisa construir junto com as comunidades, junto com os territórios, para que assim a gente consiga validar esse conhecimento, essa ciência, e por isso que eu sempre digo, né? Agroecologia enquanto ciência, política, prática e movimento. Porque a gente vai construindo a ciência e o conhecimento no estar junto de Paulo Freire. É importante que a gente vá construindo isso junto e não só jogando e achando que as coisas vão se resolver, né? Então, nesse processo que eu estava fazendo agronomia, uma coisa que sempre me tirava o juízo, o pluriativismo. Como é que o nosso povo, a gente consegue ter um pedaço de terra e nós ainda somos obrigados a trabalhar para fora para ganhar renda? Isso era uma coisa, uma angústia que eu tinha em mim. Então, foi por ali que até hoje minha linha de profissional é trabalhar a comercialização e certificação, que permeia um pouco pela economia solidária, mas que eu falo de comercialização agroecológica, né? Mas é os princípios da economia solidária, que é a responsabilidade compartilhada, que é a democratização, que é o preço justo, que é o acesso de todos e todas aquelas que não têm acesso hoje, se a gente analisar, quem tem acesso ao orgânico? A produção agroecológica. Então, a gente discute como é que a gente vai gerar renda, vai produzir, vai se reproduzir no campo, mas como é que esses alimentos vão chegar nas periferias? Como é que esses alimentos vão chegar lá naqueles que estão longe da produção? Então, essa é a nossa tarefa, mas não pode ser só a nossa tarefa enquanto camponês. Ela precisa ser uma tarefa compartilhada, né? Então, ao mesmo tempo que a gente denuncia o agronegócio, a exploração, o uso, né, a contaminação da água, do solo, a gente também anuncia a reforma agrária popular e agroecológica como instrumento de fazer a revolução no campo. Eu, né, talvez não assim, mas é importante que a gente, essa transformação, e para contrapor esse modelo, a gente vai conseguir, a partir da agroecologia, da matriz produtiva sustentável e da cooperação agroecológica, que permeia pela economia solidária. Eu acho que isso também é importante. Então, eu acho que, só para trazer um pouco, então, ao momento que eu entendia que era necessário que todos aqueles que ocuparam a terra, que o sonho era um pedaço de terra, mas que ainda não conseguia se manter da produção, que é gerar trabalho e renda, então foi aí que foi um estágio que eu comecei a construir minha concepção enquanto indivíduo ainda, né, porque a gente vai se formando no processo, ao momento que eu me formei enquanto sujeito coletivo, que era necessário que a gente construísse novos caminhos de comercialização agroecológica, novas formas, né? E aí, a partir disso, a gente conseguiu, antes no MECSOL, depois no PER, né? Foi muito importante nesse processo. Acho que é sempre importante a gente reconhecer os parceiros que estavam e estão ainda, né? Contribuindo, assim, estou falando desses núcleos, mas são muitos, vários outros que estão na trincheira com a gente. 20 anos é muita parceria que a gente tem, então, às vezes, falar tudo, mas eu acho que, assim, eu reforço esse, eu acho que representa muito a UFSCar, a universidade, né, a ciência, enquanto prática e política e movimento. Então, o quanto é importante a gente fazer o processo da geração de trabalho e renda no campo, mas respeitando a biodiversidade, a agrobiodiversidade, o conhecimento camponês, o conhecimento popular, porque aí a gente consegue conciliar o conhecimento técnico junto com o conhecimento popular e a gente constrói o conhecimento agroecológico e a gente vai rompendo barreiras
históricas que a gente até hoje ainda tem, né? O assentamento Santa Helena é uma referência de organização, mas quantos assentamentos a gente tem ainda nesse território que ainda permeia por esses desafios e que a gente precisa, coletivamente, romper isso, né? Enquanto comunidade, enquanto ciência, universidade, e também, já que São Carlos é capital da tecnologia, né? Diga-se de passagem. Então, como é que essa tecnologia ela seja realmente construída e acessível para aqueles e aquelas que estão fazendo um bem maior que a produção de comida saudável. Você quer ver uma profissão, professor, todo o meu máximo respeito, que nos forma, né? Professor, eu acho que para mim é uma profissão muito... precisa ser muito valorizada e reconhecida, mas produzir a comida para que a gente se mantenha vivo e com saúde, eu acho que isso é uma coisa que, quando a gente discute inovação, informação, é importante que a gente sempre procure caminhos para a gente se fortalecer enquanto cooperação agroecológica. Eu acho que esse termo cabe muito bem para a gente nesse momento, né? Então, assim, eu falo bastante, vocês já viram, né? Cria da Dona Zita. Então, eu acho que só para dizer, assim, essas várias crises que a gente teve no último período, de crise política, crise climática, crise de saúde, né? Então, eu acho que tudo isso nos traz a repensar o caminho que nós trilhou até aqui, em todo o sentido, mas principalmente enquanto ciência, enquanto universidade, enquanto, né, São Carlos, como eu já disse, capital da tecnologia, a gente tem 2 Embrapa, a gente tem vários instrumentos, mas, assim, minha reflexão hoje, né, não quero delongar muito, mas como que, diante dessas várias crises já postas, a gente sobreviveu por Deus e a gente ainda precisa nos reinventar. Como que nós vamos trabalhar para que essa ciência seja construída de forma popular? Em vários sentidos, desde que os nossos, principalmente juventude e mulher, esteja nesses espaços que nos represente enquanto território agroecológico, quilombola, indígena, sem terra, quebradeira de coco, toda a diversidade que compõe esse território brasileiro, mas também como é que essa ciência vai para lá e como é que ela volta no sentido coeso e efetivo para que a gente consiga ter, de fato, a transformação, né, rural, mas não só rural, mas eu acho que é importante que a gente consiga construir, né, essa nova percepção, essa transformação, contrapor, mas enquanto os povos do campo, das florestas, das águas e também da cidade. Então, para não delongar muito, né, eu agradeço e é isso, eu quero colocar sempre à disposição e dizer que eu, enquanto mulher, sujeito coletivo, mãe de 3 meninas, né, que ainda estou na trincheira de construir, se formando também, que a gente se forma ao momento que a gente se coloca à disposição, é importante que a gente sempre reforce quais são os nossos caminhos e aonde a gente quer chegar, de onde nós viemos, né? Então, esquecer as nossas raízes, e isso faz com que o Brasil hoje faça um apagão, né? Eu acho que isso é muito, muito real. O Brasil faz um apagão de todos os históricos de luta, principalmente de luta pela terra, de luta pela preservação, pelo meio ambiente, pela sociobiodiversidade. Então, como é que a gente se reconstrói e se transforma enquanto coletivo? Muito obrigada. Tinha uma coisinha que eu queria dizer, mas... Aproveita, vai falar. Então, a gente, falando de São Carlos, que é a cidade da tecnologia, né? Uma cidade produtiva, uma cidade rica, riquíssima. Tem vários projetos assim que é apresentado e eu acompanho bem, e alguns, São Carlos, não, ou nós, no caso, não recebe porque São Carlos já tem um valor econômico a mais, entendeu? Mais alto. Veio um projeto anterior, 2 anos, que era para colocar técnica para as mulheres, esse trabalho específico para as mulheres, extensão rural. E vários municípios entrou. E o São Carlos não, porque a economia de São Carlos já, per capita, já ultrapassa aquele teto onde o projeto diz. Agora, você veja bem, pensa comigo. São Carlos, uma dessas cidades, uma que está maior, o topo, e deixa tanto a desejar na questão social que vocês não têm ideia, não têm ideia.
Eu até vi alguma situação, por exemplo, vou citar uma ou duas que seja. Os outros municípios, durante as férias, as crianças carentes recebem merenda, recebem alimento durante as férias. As escolas municipais, os alunos da escola municipal. Pergunta se São Carlos tem isso. Pergunta se as crianças têm direito a alimento durante as férias. Você entendeu? Não tem. Vai falar, nós não tem funcionário, nós não tem isso, e não tem vontade, isso sim é a resposta. Por exemplo, eu acompanho sempre também o secretário da Agricultura de Descalvado. Cada demanda que os assentamentos têm, o secretário acompanha eles até o INCRA, encaminha junto com eles. Teve um congresso que nós tivemos em Araraquara, o professor Joel estava lá, estava a doutora Sabrina. O secretário acompanhou o pessoal, acompanhou a direção do assentamento de Descalvado, o secretário da Agricultura estava lá junto com eles, lá em Araraquara. Pergunta para nós se tem isso. Pergunta. É só isso, sabe? Assim, um dos pequenos detalhes, eu falando assim, a parte social de São Carlos, ela precisa ser muito bem trabalhada, muito bem trabalhada. Os gestores, essa situação todas, porque, cara, recurso, não é possível que tenha menos recurso do que qualquer cidadinha aí, municípiozinho, não entra na cabeça que uma coisa dessa diferença toda, porque vai me dizer que é por falta de recurso? Então, é nisso, a sociedade precisa nos ajudar essas pessoas que têm a necessidade de adquirir os recursos, o seu direito. E uma boa noite a todos. Com a imagem dessas duas mulheres ao fundo, e depois dessas falas impactantes, gostaria apenas de dizer que da informação à sociobiodiversidade, que transitemos para a sociobiodiversidade como elemento definidor da formação. Uma formação que inclui e que não exclui. Uma formação que incorpora uma informação e uma formação que transforma. Obrigado, Roberta. Obrigado, Zita. E aqueles e aquelas que estão curiosos para saber mais, acessem o site do evento, confiram a programação completa e nos vemos amanhã na continuidade do evento. Muito obrigado.